Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês? É com muito prazer que eu te recebo aqui para mais um vídeo nesse canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E eu espero muito que esse vídeo possa fazer sentido na sua vida de alguma forma e te agregue algo. O vídeo de hoje, como vocês já puderam ver na legenda, vai ser mais um bate-papo, né? Eu vou contar um pouco da minha história e o que aconteceu. E antes da gente ter esse nosso bate-papo hoje, já deixa seu like aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque toda quarta-feira às 18 horas temos vídeo novo neste canal. Me segue no Instagram, vou deixar meu arroba aqui, também vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, e deixa seu comentário também sobre o que você achou do vídeo, sobre aquilo que você espera ver por aqui. E se Deus falou contigo através desse vídeo também, me deixa aqui. Pra quem não sabe, eu me chamo Evanise, eu tenho 22 anos, né, já falei isso em alguns vídeos. Mas eu tô falando pra contextualizar e fazer um resumão. E há alguns anos o Senhor falou comigo, bem do meu íntimo. Eu não tinha certeza se aquilo era o Senhor falando comigo ou se era uma coisa da minha cabeça que eu estava pensando, que eu estava imaginando. Mas era algo muito forte dentro de mim sobre o meu propósito, né? De alcançar vidas, de falar com pessoas sobre o amor de Deus e espalhar o amor dele através da visibilidade que eu poderia alcançar dentro das redes sociais. E isso falou muito forte ao meu coração quando eu tinha 18 para 19 anos, quando eu estava decidindo qual faculdade eu iria cursar. E muitas pessoas, na época, falavam sobre eu fazer um outro curso, até pelo estágio em que eu estava inserida. Mas algo muito forte dentro de mim falava que eu tinha que ir para comunicação. O jornalismo foi um pouco mais bem aceito dentro da minha família, né? Quando eu falei, eu vou fazer jornalismo, as pessoas ficaram tipo, uou, jornalismo é uma boa, isso aí é uma área boa, vai se tornar mais um Coutinho da vida. E isso acabou me empolgando, né? Que eu estava sendo aceita pelas pessoas da minha família na área que eu queria cursar. Também tinha alguns colegas meus que falavam que eu tinha um estilo de jornalista. Prestei vestibular para jornalismo, passei, mas deu algum problema na faculdade e não fluía, gente, de forma alguma. Eu já estava matriculada e meu portal simplesmente não liberava. Passou, e aí eu fiz, próximo ano eu tento novamente. Quem sabe, né? Como eu já contei a história a vocês, surgiu uma oportunidade de cursar publicidade e propaganda. Sim, o único curso disponível nessa universidade era publicidade e propaganda. E eu fiz, está dentro da área de comunicação. No futuro eu posso fazer uma pós, né, jornalismo. Então eu decidi cursar, né, não ia perder essa oportunidade. E foi o que aconteceu. E eu me encontrei dentro da área, mas ainda assim algo faltava dentro de mim. Me encontrei em comunicação, mas eu não conseguia entender qual era a área que o senhor estava me chamando ao certo. Se seria assessoria de uma agência, na área de atendimento, na área de redação, na área de design, por exemplo, numa rádio, essas coisas assim eu ainda não me vejo, de fato. Tipo, eu me vejo nessas áreas para aprender. Nada assim a longo prazo na minha vida inteira. Mas eu me vejo na área de criação. Que é a área de criação? Me vejo muito nas redes sociais, produzindo conteúdo. E nisso eu falo de tudo, gente. Desde a parte do design, a parte de legenda, a parte de produção de fotos, de vídeo. Tudo nisso, assim, eu me vejo muito. E isso inclui, no caso, o meu perfil, né? Que por muitos anos eu já comecei a produzir conteúdo e parava. Produzia conteúdo pro meu Instagram, parava. Produzia conteúdo pro canal no YouTube, parava. E isso me desanimava muito, muito, muito. E nisso eu acabei me distraindo com as outras coisas da vida, da igreja, fazendo outras funções que não tinha a ver com a mídia. Comecei a trabalhar com unhas e daqui a pouco eu já tava achando que era, meu Deus, eu nasci pra fazer isso. Tipo, nunca fiz um curso preparatório pra aprender a cutilar, pra fazer decoração, nada disso. Isso nasceu em mim, não sei te dizer como é que isso aconteceu, porque eu lembro de muito novinha, eu fazendo decoração da minha unha, fazendo decoração da minha mãe, das minhas tias. Então isso foi algo dentro de mim. Mas eu nunca me vi nisso como uma profissão. É uma profissão incrível, eu admiro muito quem faz, mas eu nunca vi isso pra mim. E eu lembro do ensino médio, eu falando isso à minha coordenadora, que ela falava que era incrível, que ela gostava do meu trabalho e que eu tinha futuro. Mas eu nunca me vi nisso. E aí, quando eu terminei o ensino médio, que eu não me vi fazendo mais nada depois que eu saí do estágio, depois que eu tive a experiência na loja de meu tio, eu voltei a fazer unha. E quando eu comecei a faculdade, um ano depois, eu fiz um curso de nail designer,
que é pra fazer aplicação de alongamento. Eu nunca conseguia deixar minha unha crescer, então eu fiz assim, é uma oportunidade, né? Eu sei fazer a unha normal, então são duas coisas que agrego, então posso ter um retorno a mais financeiro. E aí eu comecei a fazer um dia antes de começar de fato a pandemia. Pronto, começou a pandemia, né? Então eu vi a oportunidade de começar a trabalhar em casa dessa forma, já que emprego mesmo estaria mais difícil. Minha cabeça limitante, né? Porque eu sei que a realidade foi essa, né? Muitas pessoas tiveram dificuldade com empregos, muitas foram até demitidas. Mas assim, pra Deus nada é impossível. Assim como pra muita gente foi muito difícil nessa questão de emprego, muitas pessoas viram a oportunidade de se reinventar e de fazer seu projeto dar certo. E como deu certo, temos exemplos de muitas pessoas que ficaram muito conhecidas nas redes sociais, na internet, por conta de um projeto que estava guardado na gaveta. Outros porque reinventou, né, a sua profissão com os deliveries, com cursos online. Então, teve seus... Óbvio que teve muito mais difícil, mas foi uma oportunidade de se reinventar também. E nisso, eu achei que a minha oportunidade de me reinventar seria nas unhas. Mas Deus tinha um outro plano pra mim, e aí ele me levou pra área de comunicação. Eu comecei a estagiar numa agência, a qual eu ainda estou até o dia de hoje, que trabalha com gestão de redes sociais, criação de sites, entre outras coisas. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, né, com toda a minha história? É que eu, de fato, tava perdida, eu não sabia quem eu não sabia qual era o meu propósito, sendo que Deus já havia falado comigo um tempo atrás. E nisso, nesse percurso, eu passei por muitos processos de perda, né? Meu avô faleceu no ano passado, eu tive processo de ansiedade, quase uma depressão, em diversos momentos da minha vida, não só esse ano, como foi o mais recente, mas nesse período todo da minha faculdade eu tive muitos altos e baixos com a ansiedade, e o mais grave foi há alguns meses atrás. Mas até nisso eu consigo ver o cuidado do Senhor, porque Ele estava cuidando de mim, Ele estava me trazendo para minha essência, me trazendo para quem Ele me chamou para ser. Chegou um momento da minha vida em que eu não conseguia mais enxergar sentido na minha faculdade, eu não conseguia mais enxergar sentido na minha profissão. E eu tava assim, Jesus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, né? Porque eu tô estudando a área que eu sempre sonhei, eu tô trabalhando na área que eu amo e que eu também sempre sonhei, não sabia como isso ia chegar na minha vida. Tô realizando sonhos e ainda assim eu tô me sentindo vazia e sem saber quem Evanise é. Qual o propósito de Evanise nisso tudo. Aí começou os processos, né, da ansiedade muito mais intensos. E só confirmava, de uma certa forma, esse vazio, essa bagunça que já estava na minha mente. Aí Deus me lembrou. Tempo, né, depois que eu passei por esse processo da crise, eu comecei a reagir. Como eu tô usando muito esse termo, é um termo que tá em alta, mas é um termo que também tá fazendo muito sentido na minha vida. Porque, de fato, eu precisei reagir aos pouquinhos, me arrumando mais pra ir trabalhar. Sim, pegando as minhas melhores roupas, as minhas roupas mais novas e botando pra trabalho. Eu fiz, não. Quando eu me arrumo, eu me sinto um pouco melhor pra trabalhar, então eu vou começar a fazer isso. Comecei a ser intencional. Aí deu certo. Eu me senti um pouco melhor. Isso foram 5 dias. Na outra semana eu fiz assim, eu vou compartilhar isso com as pessoas, porque tá dando certo, e eu vou compartilhar isso. E aí eu peguei e comecei a postar no meu Instagram, nos meus stories, e foi mais incrível ainda, porque deu muito mais certo. Aí eu peguei e comecei a colocar uma sopa colorida, um batom vermelho e tal, e compartilhando esse processo com as pessoas. Foi dessa forma que eu comecei a reagir e sair do fundo do poço que eu tava. E nisso as pessoas começaram a comentar. Posta mais look do dia, poxa, tá me inspirando. Poxa, não sei como me vestir, dá mais dicas. E eu comecei a fazendo isso, né? Estou fazendo isso. E eu comecei assim, cara, é isso. Não importa quantas pessoas vão ver meu stories hoje, quantas pessoas vão comentar na minha foto hoje. O importante é que as pessoas que precisam de uma motivação no dia de hoje, tá chegando assim. E nisso eu comecei a refletir, né? Cara, Jesus me chamou pra isso. Porque sempre foram coisas que estavam muito firmes dentro de mim. Desde os meus 13 anos, quando eu conheci o mundo da internet, eu me apaixonei de cara. O mundo das youtubers, das blogueiras, eu já me apaixonei de cara. E queria fazer aquilo, mas eu tinha muito medo dos julgamentos. Eu tinha muito medo de como as pessoas iriam receber isso, principalmente as pessoas da minha família. Minha família é muito zoeira, então eu tinha medo, né, das zoeiras, de fato, das pessoas dizer que eu era blogueirinha.
E aí, conforme eu fui crescendo e isso foi se popularizando, meu desejo foi aumentando. E aí eu me converti e já deixou de ser uma coisa assim pelo glamour e pelo ser famosa e passou a ser um propósito, sabe? De ser um instrumento de Deus para que vidas pudessem ser alcançadas. E eu sempre buscava uma desculpa, um porquê para isso não acontecer. E nisso começou a queimar muito no meu coração, mas eu acabei deixando, né, que todas as circunstâncias do meu dia, que todas as coisas que vinham acontecendo e também as minhas limitações. Eu não tenho um celular bom, eu não tenho uma iluminação boa. Fui deixando esse sonho de lado, e quando eu vi, já estava adormecido dentro de mim. E aí nesse processo de me reencontrar, o meu propósito começou a reacender junto, sabe? Eu acredito muito que o nosso propósito e o nosso chamado tá muito atrelado. Nosso propósito é sobre aquilo que a gente vai fazer na vida do outro, né? Mas como é que eu vou fazer isso na vida do outro se eu não sei quem eu sou? Então, à medida que eu me conheço, eu entendo quem eu sou e pra que eu fui chamada. E aí, gente, é bizarro. Mas eu acredito muito que ter passado por esse processo de ansiedade, ter ido pro fundo do poço, porque eu literalmente fui pro fundo do poço. E há muito tempo que o Senhor tem tentado tratar isso em mim. Eu acredito que eu mesma acabei impedindo o Senhor de tratar essa minha ferida, porque eu era muito guiada pelas minhas emoções. E nesse tempo o Senhor me apresentou pessoas, o Senhor colocou 2 terapeutas na minha vida, porque o negócio foi louco. O negócio foi realmente sinistro. Eu acredito muito que todas as 2 terapias que eu venho fazendo vem me ajudando e nisso eu tô me conhecendo, eu tô conhecendo as minhas emoções e eu tô entendendo quem eu fui chamada pra ser e fazer. Porque além das terapias, eu tenho acompanhamento espiritual, né? Eu tenho uma liderança na minha igreja e tenho uma boa relação com os meus líderes, com os meus pastores. Eles também foram peças fundamentais nesse processo. Também tem a minha família e as pessoas que estão à minha volta que foram me ajudando nesse tempo, nesse processo. Eu louvo muito a Deus pela vida dessas pessoas e eu não preciso aqui citar nomes de quem foi, porque quem foi sabe. Que me ajudou em oração, que me ajudou vindo na minha casa quando eu tava no fundo do poço, que veio aqui ficar comigo, ainda que eu não quisesse sair da cama. Em meio a uma crise também. E graças a Deus... eu vou chorar. Eu ainda tô sensível. Mas graças a Deus, essas pessoas estiveram junto comigo e me ajudaram. E eu sou muito, muito grata a Deus. E eu sou muito grata a Deus também por esse processo. Porque apesar de doloroso, porque apesar de difícil, Ele me ensinou muito. Ele me amadureceu. Eu não sou mais a mesma Evanise de 2 meses atrás. De 2, 3 anos atrás. Eu amadureci em um nível tão grande nesses 4 primeiros meses do ano. Eu acredito que se não fosse esse processo, esse amadurecimento que eu obtive nesses 4 meses, teria que ter sido muitos e muitos anos para alcançar. E nesse processo eu entendi quem eu sou. Eu passei a me arrumar e a cuidar mais de mim. Eu cheguei num nível que eu tinha vergonha de colocar um batom e as pessoas acharem que pra que ela tá tão arrumada? Pra que ela tá de batom? Sabe? Coisas assim bem bestas, bem aleatórias. Ia pra faculdade parecendo doidinha, fazia um cocó. Botava um t-shirt, botava uma calça jeans, primeiro sapato que eu vi, primeiro tênis, e ia pra faculdade. E mesma coisa pro estágio. A mesma coisa pra igreja. Pra igreja, domingo, pelo menos, eu soltava o cabelo. Mas era o cabelo solto e pronto. Tirar foto, meu Deus. Era uma coisa assim que eu jamais fazia. Tanto que eu fico até mal, porque os primeiros meses do ano eu quase não tenho foto. Eu queria ter mais fotos desse ano de 2022. Eu percebi, né, nessa volta dessas coisas que me fazem bem, que eu fui chamada pra isso, né, pra compartilhar com as pessoas um pouco da minha vida, um pouco da minha história. E nisso ser um instrumento do Senhor naquilo que Ele quiser fazer através de mim, compartilhando as pequenas coisas, pequenas conquistas do meu dia, as pequenas frases e palavras que o Senhor coloca no meu coração, porque muitas das minhas legendas eu escrevo textos porque é uma coisa que eu amo. Eu sempre escrevi desde pequena, escrevia do meu dia, como é que foi, escrevia quando eu tava mal, escrevia quando eu tava feliz. Hoje eu tive um dia muito feliz e brinquei com as minhas primas, tararara.
Hoje não foi um dia legal, eu briguei com todas as minhas amigas. Só fulano de tal, que continuou falando comigo. E até hoje eu tenho esse hábito, e foi também uma das coisas que eu deixei de fazer. Vez ou outra, no meio desse processo, eu escrevia uma coisa ou outra sobre este processo. Mas sobre marcos e coisas muito importantes que aconteceram nesse processo, eu simplesmente não escrevi. E eu até me arrependo disso, porque foram coisas importantes e eu queria saber qual foi a sensação, como foi naquele momento, sabe? Qual era a emoção que eu estava sentindo no momento. E infelizmente eu não tenho, né? Como quando eu comecei a estagiar, quando eu comecei a namorar. Sobre essas coisas eu acabei não escrevendo porque eu tava muito perdida. E eu não conseguia simplesmente colocar em palavras aquilo que eu tava vivendo e aquilo que eu tava aprendendo. Mas eu sou muito grata a Deus, porque esse tempo passou e ele não vai voltar mais, em nome de Jesus. E eu entendi quem eu sou, entendi o meu propósito de sendo tratada em Deus, de quem Ele me chamou pra ser. E eu entendi quem eu sou e que eu não preciso ter medo pra nada. Óbvio que às vezes ainda bate um medo ou outro. Eu tô nesse processo, eu tô caminhando nesse processo. Hoje, se eu não me engano, faz 3 ou 4 semanas que eu não tenho crise, graças a Deus. Eu já tive alguns momentos em que eu fiquei triste, sim. Em que eu quis me jogar na minha cama e me afundar novamente, sim. Mas eu entendi que isso não vai me levar pra lugar nenhum. Então, eu levantava e me erguia. Teve um período, semana passada mesmo à noite, quinta-feira, eu fiquei mal o dia inteiro, bem triste, bem pra baixo. E aí quando eu cheguei em casa, essa tristeza veio tomando conta de novo e fiz assim, cara, não adianta ficar aqui triste. O que eu vou fazer? Eu vou comer, vou me alimentar, vou tomar um banho e eu vou dormir. Essas são as 3 coisas que estão ao meu alcance. As minhas preocupações, os meus medos não vão fazer nada por mim além dessas 3 coisas. Então eu vou fazer isso. E amanhã é um novo dia, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então amanhã vai ser um novo dia, vai ser um dia melhor. E foi isso que eu fiz. E no outro dia eu ainda acordei mais ou menos. Mas aí eu fiz assim, eu vou tomar um banho, vou botar uma roupa bonita. Chamei Jesus pra ir comigo pro mercado. Fui conversando com Jesus. Quando eu cheguei em casa, aquela animação. Eu tive um dia incrível, excelente na presença de Deus. E é isso. Eu passei a convidar Jesus pra fazer parte do meu dia. E comecei a fazer aquilo que ele me chamou pra ser. Que quando eu comecei a fazer de novo, eu nem lembrava que ele tinha me chamado pra isso. Mas à medida que eu fui fazendo, eu fui lembrando e eu fui entendendo aquilo que Deus me chamou pra fazer. E esse vídeo tava queimando no meu coração desde o sábado. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar que eu perdi a minha essência, mas que ela foi encontrada. Jesus me trouxe novamente a minha essência. Trouxe a memória quem ele me chamou pra ser e fazer. Ele me chamou pra ser filha e como filha de um criador, eu sou criadora. E ele me chamou pra criar e pra comunicar, pra falar com as pessoas. Seja através de um vídeo, seja através de uma foto, seja através de uma decoração de unha, seja através de um texto, não importa. O Senhor me chamou pra falar e eu tô aqui pra fazer aquilo que ele me chamou pra ser e fazer. É isso, gente. Eu não sei qual o propósito desse vídeo na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus sabe. Porque se esse vídeo chegou até você, Deus queria falar contigo de alguma forma, através da minha história, através daquilo que Ele fez na minha vida. Que a partir desse momento você possa estar conversando com o Senhor, né? Conversando com Jesus, entendendo dele aquilo que Ele queria falar com você através desse vídeo, né? Nada aqui é sobre mim. Nada que eu faço sobre mim, mas é pra honrar e glorificar o nome do Senhor. Através das minhas atitudes, através do meu comportamento e através daquilo que eu tô realizando, Cristo está sendo refletido. Então que você também tenha essa consciência que através das suas atitudes, através da sua profissão, através do seu estudo, se você é só um adolescente e tá na escola e acha que, cara, eu preciso fazer mais por Jesus, mais do que estudar, saiba que estudando você tá glorificando o nome do Senhor, porque essa é a estação da sua vida e que mais pra frente o Senhor vai te direcionar naquilo que é pra você desempenhar. E, gente, esse vídeo ficou extremamente longo, mas eu espero muito que você tenha chegado até aqui, que Deus tenha falado contigo e que Ele continue falando com você, não somente através desse vídeo, mas nas pequenas coisas do seu dia a dia, nas coisas ordinárias do nosso dia a dia. E seja lavando o prato, seja tomando banho, seja arrumando a sua cama, que o Senhor fale com você.
assim como ele falou através desse vídeo e também da forma que ele decidiu falar contigo. Que Deus abençoe a sua vida, seu resto de semana, porque hoje é apenas quarta-feira, ainda temos alguns dias pela frente, mas que Deus continue falando com você, te abençoando. Um super beijo e até o próximo vídeo.